Oi pessoal, bem-vindo de volta. Eu sou o Rodolfo Carvalho e esse é o programa aí. Eu conversei com algumas pessoas durante a semana e percebi a necessidade de abrir um novo tópico de discussão aqui, o CS 101. Aqui a gente vai abordar fundamentos, conceitos básicos que vão ajudar a gente a resolver uma gama variada de problemas. E para estrear o nosso tópico, o assunto de hoje é serialização. Eu vou citar algumas atividades aqui e você me responde se você já fez isso ou não. Você já abriu ou salvou uma planilha tipo Excel ou LibreOffice no seu computador? Já teve que editar aquele PSD no Photoshop, salvar o arquivo e abrir de novo? Já abriu o YouTube para assistir o programa aí? Já jogou online? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, em algum momento você utilizou um programa que usa técnicas de serialização de estruturas de dados. Serialização é o mecanismo utilizado para transformar uma estrutura de dados que está em memória em uma sequência de bytes. Essa sequência, esse array de bytes, pode então ser transportado ou então salvo em algum tipo de mídia, como um disco ou enviado pela rede. Em um outro momento, essa sequência de dados pode ser reidratada e voltar para a memória, dentro do seu programa ou de outro programa, para continuar sendo manipulada. Vamos dar uma olhada aqui, um exemplo bem simples, usando o nosso bom e velho C, sobre como é que a gente consegue serializar e deserializar um pedaço de informação. Nós temos uma struct pessoa, O struct é um container de informação, Ele é um tipo complexo, Ele tem uma idade e tem um nome. E talvez no curso de programação ou a forma como vocês aprenderam programação, vocês podem ter visto essas funções fwrite e fread. São funções genéricas para você escrever informações em um arquivo. É exatamente isso que a gente faz. Se você já fez fwrite ou fread num arquivo, você já serializou dados. Talvez você não tenha sabido que o nome disso era serialização. A forma que a gente lê o fwrite é o seguinte: size of pessoa, ele vai calcular o quanto de espaço em memória um objeto do tipo pessoa, uma struct de pessoa ocupa. Porque o C, ele aloca a memória de forma contígua para o struct. Então, se você inicializa uma pessoa, ele já separa aquela quantidade de bytes já, que é o tamanho da pessoa, para poder ficar separado, alocado na sua memória. Então, a forma como a gente lê isso a gente vai pegar essa pessoa, que é um ponteiro, para o endereço de memória onde começa a memória da pessoa. E nós vamos ler uma pessoa. Então, mais ou menos isso aqui a gente vai falar assim, olha, é o size of pessoa vezes 1. Porque esse código também pode ser utilizado para fazer leitura de arrays de pessoas. Então, a gente sempre coloca 1 aqui para você fazer a escrita de uma pessoa. E o alvo, o target desse fwrite vai ser esse file. E para deserializar uma pessoa, a gente usa o fread. O fread, ele funciona de forma similar, mas ele funciona assim de trás para frente. Então ele fala assim, olha, pega esse arquivo, leia esta quantidade de bytes, que é size of pessoa, que vai retornar um número de bytes, vezes 1. Então você vai ler os próximos size of pessoa vezes 1 bytes e vai pegar esses bytes e vai voltar para a memória desse ponteirinho aqui, pessoa. Então é como se a gente copiasse a memória exatamente da memória RAM para o disco, para o seu arquivo. Então essa aqui é a forma que eu consigo imaginar que seja mais simples de demonstrar o que é você salvar dados, você transformar um objeto que está em memória em uma sequência de bytes e depois você voltar, reidratar essa sequência de bytes que está lá estática dentro de um arquivo de volta para a memória. Esse exemplo é interessante porque utiliza funcionalidades embutidas na biblioteca padrão da linguagem. Como o C tem um acesso muito fácil à memória, dá para ler a função fread da forma como eu mostrei para vocês. A desvantagem desse modelo é que ele usa muitos elementos que são assim, muito específicos da linguagem. Por exemplo, size of, ele retorna a quantidade de bytes que essa variável tipo pessoa ocupa na memória. Programas rodando em uma arquitetura diferente, por exemplo,
Você pode ter um computador rodando com arquitetura x64 e um tablet ou um telefone rodando com arquitetura ARM. Hipoteticamente, essas duas arquiteturas podem ter especificações diferentes para quantos bytes um inteiro ocupa. Então, se você escreve um arquivo em um computador, existe a possibilidade de você tentar ler esse arquivo em um outro computador com uma outra arquitetura e não dá certo, porque a especificação de inteiro mudando, a pessoa tem um inteiro. Intrinsecamente, o size-off de pessoa vai retornar valores diferentes se você tem computadores de arquitetura diferentes. Esse formato struct pessoa, ele é específico do C. Se você tentar escrever depois um programa em Python, ou Java, ou JavaScript, que lê esse arquivo que você gravou com a pessoa dentro, você vai ter que imaginar uma forma diferente de tentar interpretar essa informação, porque você não consegue transportar essa definição, esse esquema. A gente usa muito essa palavra no universo de serialização, esse esquema, você não consegue transportar ele de forma fácil para outra linguagem. Você pode reparar também que esse modelo ele só funciona com alocação estática. Por exemplo, você pode ver que o inteiro ele é estático e essa string eu tive que colocar um char nome com um tamanho especificado. Se eu colocar dessa forma aqui, que é geralmente como é que a gente declara uma string de tamanho variável dentro do C, não funciona. Porque dessa forma aqui o char ele é um ponteiro. Ele vai apontar para uma diferente região de memória. E o fwrite não vai saber ler isso. Ele vai falar, olha, a pessoa é isso aqui, né? E esse tipo aqui. E aí ele vai falar, qual que é o tipo da variável nome? Esse tipo é um ponteiro. Ele só vai conter o valor da variável dentro daquela região contígua de memória. Ele vai conter o endereço de memória onde está aquela string. Então na hora de você fazer o fwrite, ele vai gravar um endereço de memória. E na hora de você fazer um fread, ele provavelmente vai falhar o seu programa com algum tipo de falha de segmentação, porque ele vai ler aquela informação de volta no disco, vai ver que o nome ele é um endereço de memória, vai gravar esse nome na pessoa. Quando você tentar acessar o nome, ele provavelmente vai estar ou em uma área indisponível ou em uma área ocupada por outro tipo de aplicação, outro tipo de dado, e vai acabar dando uma falha de segmentação do seu programa. Então, esse tipo de serialização ele tem que ser usado com bastante parcimônia porque é bem limitado. E é para resolver esses potenciais problemas e limitações que existem vários formatos de serialização diferentes. Esses formatos eles têm o objetivo muitas vezes de desacoplar essa saída, né, esse arquivo final, essa sequência de bytes da plataforma onde esses bytes foram escritos. E cada formato tem uma especificação. As linguagens e plataformas que pretendem dar suporte àquele formato de serialização ficam a cargo de implementar aquele padrão, aquela especificação dentro do seu contexto específico. Para fechar o assunto, eu quero falar rapidinho sobre dois formatos de serialização que são vastamente usados: o CSV e o JSON. CSV significa Comma Separated Values, ou valores separados por vírgula. Ele é um formato que já é usado há muito tempo, precede a computação pessoal. Há registros que o IBM Fortran já tinha suporte a CSV em 1972. Porém, o formato ele não tinha uma especificação oficial. Ele ganhou essa especificação oficial em 2005 e eu vou deixar linkado a spec aqui na descrição do vídeo. Mas a especificação é bem simples, então eu vou dizer aqui, tá? Tem 4 características básicas. A primeira característica é que o CSV ele é um formato de texto, ele só pode conter texto no arquivo. Então você pode ter ou caracteres ASCII ou algum tipo de caractere Unicode que seja codificado em UTF-8, UTF-16 ou algum tipo de codificação de texto. O segundo é que o arquivo ele consiste em registros. Geralmente cada registro está separado por uma linha. Cada registro ele contém uma série de campos e esses campos eles são separados por delimitadores, né? O delimitador mais comum é a vírgula, mas você pode configurar isso. O programa que escreve o arquivo pode configurar, por exemplo, pode ser um caractere tab, pode ser um traço, pode ser ponto e vírgula.
mas o mais comum é uma vírgula. E para um arquivo CSV ser válido, todos os registros desse arquivo têm que ter a mesma quantidade de campos. Vamos dar uma olhada aqui como é que se parece um arquivo CSV? Mais ou menos assim. Bem simples de ler, na verdade. Você tem, no meu caso aqui, eu coloquei umas transações financeiras, vamos falar assim. Então você tem a data, tem a conta que essa transação ocorreu, uma descrição, né, um memo e o valor. Pode reparar que o valor está entre aspas, e isso acontece porque eu estou usando vírgula como no delimitador. A especificação do CSV ela diz que você pode utilizar um caractere para fazer o escape, né, para falar assim, olha, dentro dessa sequência eu tenho um valor inteiro, então não quebre no delimitador. Se eu não colocasse essas aspas aqui, basicamente ele ia criar uma outra coluna, né? Uma coluna na frente. Ele interpretaria como a coluna de data, coluna conta, coluna memo, a coluna valor inteiro e a coluna de centavos. Agora com aspas ele resolve esse problema. É um arquivo bem simples, um arquivo que você consegue olhar e um ser humano consegue ler tranquilamente, né? Mas eu quero falar sobre prós e contras, porque todo formato de serialização ele tem seus prós e contras. Você precisa pensar na hora de escrever o seu programa qual formato ele resolve melhor o seu problema. Uma vantagem é que cada linha contém um registro. Então, para você fazer um acesso aleatório a esse arquivo, ele é relativamente fácil. Você pode pular as quantidades de linhas que você precisa e ler só aquele registro. Uma das desvantagens do CSV, se você reparar, é que os tipos de dados de cada campo têm que ser inferidos. Não existe uma especificação de tipo dentro do arquivo. E por conta disso, fica um pouco complicado também a gente garantir que todos os registros tenham exatamente o mesmo tipo de dados em cada campo, né? Por exemplo, a gente vai abrir um arquivo aqui, onde eu troquei, né, a conta com a data em um dos registros. E isso continua sendo um arquivo CSV válido, porque não existe especificação de tipo. Eu posso colocar uma string ali, ou eu posso colocar uma data, posso colocar qualquer coisa. Fica a cargo de quem escreve e de quem lê saber que tipo que é esperado para cada coluna. E isso pode ficar um pouco confuso às vezes. Vamos falar um pouquinho agora de JSON. JSON significa JavaScript Object Notation. Ele é um subset do padrão ECMA 262, a terceira edição, que foi publicada em 1999. É um formato hoje vastamente utilizado em APIs e aplicações web, porque é muito fácil você tanto gerar quanto ler esse arquivo dentro de um web browser. A especificação do JSON é um pouquinho mais complexa que a do CSV. Ia ficar mais difícil ser mais simples do que 4 regras, né? Então eu vou explicar aqui, ela não é muito difícil, não é? Na verdade é bem simples de entender. Eu vou abrir aqui o site do JSON, json.org. E eu vou mostrar mais ou menos aqui como é que funciona. Você pode ter basicamente um valor, um object ou um array, né? O objeto, né? O object ele pode ter white spaces, né? Espaços em branco, pode ter um string como chaves, né? 2 pontos e um valor qualquer. Esse valor pode ser um array também. E o array da mesma forma, você pode ter tem o colchete abrindo, você pode ter espaços e os valores estão separados por vírgula. E o valor pode ser precedido ou sucedido por um espaço em branco, né? E pode ser qualquer um desses valores aqui. Pode ser uma string, um número, um object, que é esse aqui, né? Um array, que é esse aqui, e pode ter esses valores literais, né? True, false e null. A string é uma string. A gente está bem familiarizado com o que pode ter dentro de uma string. Ele só coloca aqui um parênteses sobre os caracteres de escape, né? E o número, que pode começar com negativo ou não, pode ter quantos zeros quiser. E você tem dígitos, você tem pontos e você pode ter notação científica também, né? Um é mais ou é menos. E aqui está também o white space, né? Você pode ter espaço, você pode ter quebras de linha ou você pode ter um caractere de tab. Tá bom, meio chato assim, né? Vamos olhar um exemplo. Eu tenho um arquivo aqui que é mais ou menos a mesma informação que a gente tinha antes. É a informação de transações bancárias, mas na verdade ele é um array, é uma lista escrita com JSON.
Pode ver que o formato ele é bem mais fácil da gente ler, a gente interpreta menos o que cada campo significa, porque cada campo contém um nome, né? Então a gente tem a data, nós temos a conta, nós temos o memo e nós temos o valor. Outra vantagem que você pode ver sobre o CSV é que nós temos tipos de dados. Eles ainda precisam ser inferidos pelo leitor desse JSON. Mas o padrão ele já especifica que se for escrito dessa forma é um número, se for escrito dessa forma é uma string. Então já fica um pouquinho mais fácil. Uma outra vantagem em relação ao CSV é que o JSON é um formato que ele permite você expressar mais do que listas de registros, né? Você pode expressar um único objeto dentro de um formato JSON e é um JSON completo. Vamos lá, então vantagens e desvantagens, né? Uma das desvantagens de você ter o JSON como formato de serialização é que o JSON ele só aceita um valor raiz. Então, o CSV você tem uma coleção de registros e para você emular esse mesmo comportamento no JSON, na verdade você tem que declarar um array, né, uma lista aqui como o objeto raiz. E aí dentro dessa lista você declara aqui. Então, e você não pode ter mais do que um, né, você só pode ter um objeto raiz. Um arquivo JSON ele também pode ficar bem maior em questão de número de bytes mesmo, literal, do que um arquivo CSV, porque cada registro, no nosso caso aqui, tem que ter o nome dos campos embutido no formato da serialização. E tem que reparar também que o nome do campo ele vai em cada linha, não adianta só você declarar em algum lugar no topo do arquivo. Uma outra desvantagem, que essa também está no CSV, é que o JSON ele não permite você colocar comentários no arquivo. E o JSON também não pode ser lido de forma aleatória, né? Como existe um objeto raiz, você tem que ler o arquivo inteiro, fazer parte do JSON e aí sim ter acesso ao objeto já em memória. Não tem como você fazer como o CSV, que você pode só pular uma quantidade de linhas e ler um único registro dentro da lista. É isso. Eu falei sobre o que é serializar informação e citei 2 exemplos de formatos com vantagens e desvantagens. Existem diversos outros formatos de serialização e você vai encontrar aqui em breve vídeos específicos para falar sobre alguns formatos bem interessantes que são usados para resolver problemas específicos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça aí de clicar no joinha, se inscrever no canal e também clicar no sininho aí para continuar recebendo notificações de quando vídeos novos chegam. Ok? Obrigado e é isso aí, até mais.